Olá, o programa Bem Destaque desta semana está começando. E você vai saber como foi o Congresso de Direito Processual Civil promovido pela OAB Santos e também tudo sobre a palestra sobre o direito do idoso com deficiência. Fique com a gente! Estar atualizado quanto às mudanças na legislação é fundamental para qualquer profissional ou estudante de direito. Para ajudar nesta formação contínua, a Subseção Santos promoveu mais um Congresso de Direito Processual Civil. O evento foi realizado pela Comissão de Estudo do Processo Civil nos dias 3, 4 e 5 de setembro. Doutor André, tudo bem? Palestrante aqui da nossa noite hoje. Conta pra gente um pouquinho qual vai ser o tema da sua palestra. Bom, eu vou falar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é um tema que é novo. Foi trazido pelo Código. Antes nós tínhamos desconsideração, mas não tínhamos isso regulado dentro do ponto de vista do processo civil. Como que o juiz apreciava? Então, essa desconsideração é no caso de um dono de empresa ter que responder com os bens pessoais? É mais ou menos isso? Isso, a ideia da desconsideração é a seguinte: vamos supor, você tem uma empresa que é a sua devedora. E aí os sócios esvaziam o patrimônio dessa empresa, colocam no nome deles ou no nome de terceiros. Então, a desconsideração é uma forma de você fazer os sócios responderem pelas obrigações da empresa, no caso de fraude, confusão patrimonial. Então, isso garante muito mais segurança, com essa modificação é muito mais segurança para quem tem algo a receber. A desconsideração já existia antes do Código de Processo Civil atual. Só que não havia uma disciplina de como o juiz apreciava. Aí tinha juiz que mandava entrar com a ação, tinha juiz que mandava citar antes o sócio, e agora o Código ele disse, não, primeiro tem que citar o sócio, e aí o juiz vai decidir se tem ou não a desconsideração, e aí, enfim, esse sócio vai passar a ser réu dessa ação judicial. Só esse ano já estamos na segunda edição desse evento, que é um dos mais esperados pelos estudantes e profissionais de direito. Doutor Lucas, prazer. Prazer, Carol. Conta pra gente um pouquinho o que podemos esperar dessa semana. Essa semana jurídica, aí, o Congresso de Direito Processual Civil, conta com enormes, grandes nomes do processo civil brasileiro, né? Doutrinadores de quilate. Será um evento grandioso em termos de material, né? Os assuntos, conteúdo bastante polêmico e novidade na seara do processo civil, de forma que acho que vai ser muito proveitoso para toda a coletividade, para todos os advogados, profissionais do direito, inclusive alguns juízes da região também comparecerão ao evento, isso é muito gratificante. Um dos temas, a gente sabe que vai ser a desconsideração da personalidade jurídica. Eu queria, de outros temas, como que vocês fazem para escolher? Como é feita essa curadoria? São temas que estão sendo muito debatidos? A escolha desses temas, ela visou basicamente pegar nos aspectos mais polêmicos e mais críticos do Código, né? Afinal, o Código, embora seja de 2015, para nós, né, estudantes aí do processo civil, ainda tem muito a se aprender, muito aí a se aprofundar nesses temas. Então, são temas que estão em voga, estão nos tribunais superiores sendo debatidos, daí a razão da escolha desses temas. Dentre eles, por exemplo, a gente vai ter a desconsideração da personalidade jurídica na jurisprudência, né? Palestra proferida pelo Dr. André Roque. E, entre outros, aí, nós teremos também os aspectos destacados da prova, missão essa que eu fiquei incumbido. Teremos também o do professor Daniel Amorim Assunção Neves, tratando sobre o princípio da primazia do julgamento de mérito. A professora Cláudia Schweiss, que tratará sobre as medidas atípicas na execução, né? E aí o que está em voga é aquela possibilidade de apreensão de passaporte, suspensão de CNH, cancelamento do cartão de crédito. Afinal, isso pode, não pode? Como vai funcionar? Né? Quais são as tendências da jurisprudência? No último dia do evento, nós teremos ainda a discussão sobre os precedentes judiciais, que isso é algo que veio com força no novo Código de Processo Civil. Por quê? Porque a ideia é que julgamentos de casos semelhantes tenham decisões igualmente semelhantes. Concordo. Não é?
Você não pode ter um caso tratando sobre uma matéria e o outro caso tratando sobre a mesma matéria e eles terem decisões divergentes. Isso é inadmissível, isso causa uma grave insegurança jurídica. E, por fim, teremos o tema da recorribilidade das interlocutórias, que será tratado pelo professor Fábio Monerá. Esse tema está afetado no STJ em sede de recurso repetitivo, para ver se a gente pode expandir as hipóteses além daquelas previstas no artigo 1015, porque hoje o rol é taxativo, mas a ideia é que permita aí a discussão, é que se pode ou não hipóteses além daquelas previstas em lei. Olha, a mim foi atribuído um tema que foi uma novidade introduzida no novo CPC a respeito da possibilidade do juiz adotar medidas de apoio para a execução de prestação pecuniária. O que significa isso? A execução baseada em título judicial ou extrajudicial, que tem como finalidade a prestação pecuniária, buscar, então, por meio de penhora, por meio de adjudicação, bens, a fim de satisfazer o direito do credor. Esse tipo de execução, no novo CPC, recebeu uma novidade, que é dotar o juiz de poder para impor medidas de apoio. O que significa isso? Ora, o juiz pode, por exemplo, determinar como uma medida excepcional para estimular o devedor a prender, por exemplo, o passaporte, a CNH. São essas medidas coercitivas que têm sido utilizadas com a finalidade exatamente de exortar, de estimular o devedor a cumprir. Ele preferir cumprir a medida de apoio. Houve uma decisão há 2 anos atrás, em São Paulo, no Fórum de Pinheiros, onde uma juíza determinou a apreensão do passaporte, o cancelamento dos cartões e também a apreensão do CNH como medida de apoio para estimular esse devedor contumaz, era uma medida excepcional, a proceder o cumprimento da sua prestação pecuniária. Houve um habeas corpus e o TJ reformou essa decisão, então devolvendo a ele o passaporte. Mas há muitas decisões no Brasil inteiro que na verdade, inspiraram nesse tipo de medidas. Então é isso que nós vamos debater hoje aqui nesse congresso. Bom, vamos imaginar o seguinte, vamos partir da premissa de que você teve um problema que você não consegue resolver e aí você tem que levar até o judiciário. Então, quando você leva o problema até o judiciário, o teu processo ele tem 2 fins normais. Ou ele se encerra com o julgamento do mérito, o que significa dizer, o juiz, o juízo, o judiciário vai resolver o seu problema. Para o bem ou para o mal, ele vai te responder se você tem ou não tem razão naquilo que você está reclamando. Só que há uma outra forma de extinção do processo, que é a extinção que a gente chama de terminativa. Ou seja, o processo acaba, mas o seu problema não é resolvido. E por que o processo acaba e o problema não é resolvido? Que sentido que tem nisso? Porque, por vezes, você tem algum tipo de irregularidade formal, algum tipo de vício, algum problema técnico que impede o juiz de chegar até o julgamento do mérito. Então, você tem um processo que existe, é extinto, você gasta dinheiro, você gasta tempo, só que o seu problema continua sem solução. Então, a ideia do princípio da primazia no julgamento do mérito é exigir do juiz uma conduta para que sempre, no limite, mas mesmo no limite do possível, esse mérito seja julgado, o problema seja resolvido. Então é o seguinte, o advogado falha, como o juiz falha, como o pedreiro falha, como o empresário falha, como todo mundo falha. Havendo esta falha, mas ela gerando um vício sanável, dá para consertar. Quer dizer, então em vez de falar, então acabou o jogo, vamos tudo embora porque você errou, chama o advogado e permite que ele saneie esse vício. E agora o CPC de 2015 ele tem regras expressas, determinando ao juiz o dever de saneamento, ou seja, não é uma opção do juiz. Eu vou ver se eu chamo ou não chamo o sujeito para sanear, não mais. Agora há uma exigência legal de que seja dada uma oportunidade para que, uma vez saneado aquele vício, resolvido aquele problema formal, o juiz consiga chegar ao finalmente, que é, no final das contas, o que todo mundo quer, resolver o problema que foi levado a juízo. No código anterior, a gente já podia dizer que esse princípio existia, mas ele não estava escrito. E pior do que não estar escrito é não ter regras objetivas para sua aplicação.
Então o juiz ficava um pouco naquela fase meio etérea, né? É um princípio não escrito, aplico ou não aplico. Agora a conversa acabou. O princípio está no artigo 4º e nós temos pelo menos 2 artigos, que é o 139, inciso 9º, e o 317, que determinam um dever bem objetivo ao juiz. Juiz, você acha que tem um vício aqui? Você tem que chamar o advogado da parte para sanear antes de extinguir esse processo. Como é uma semana jurídica, em OAB, vou falar para colegas, eu sou professor, mas sou advogado do contencioso civil, eu sempre prefiro dar uma visão bem pragmática. Quer dizer, o meu grande objetivo nesse tipo de evento é fazer com que o advogado saia daqui e amanhã, no seu escritório, ele já consiga aproveitar alguma coisa que eu falei hoje. Então, na verdade, eu vou trazer, e isso a gente já tem, a repercussão jurisprudencial desse princípio. O código ainda está no começo, tem 2 anos e pouco de vigência, mas especificamente a respeito desse princípio, a gente já tem algumas repercussões com precedentes, tanto no STJ, como algumas menos, é claro, mas também no STF. Aí eu vou trazer essa realidade jurisprudencial para o advogado saber exatamente como as coisas vão indo nos nossos tribunais superiores. Bom, hoje a gente vai falar sobre a recorribilidade das decisões interlocutórias, que são todas aquelas decisões proferidas no curso do processo antes da sentença. E com o advento do novo Código de Processo Civil, houve a criação de um novo regime de recorribilidade que vai não só permitir, em algumas situações, o recurso imediato, que seria o agravo de instrumento, mas também vai estabelecer que em outras situações o advogado, enfim, a parte prejudicada por uma decisão interlocutória, ela tem que esperar o proferimento da sentença e impugnar isso em apelação. A gente está vendo que, na prática, sobretudo essas decisões onde o agravo não é cabível imediatamente e há essa necessidade de se aguardar a sentença para se rediscutir na apelação, isso está gerando algumas questões práticas, alguns problemas que a gente vai tentar dar algumas dicas e algumas soluções aqui. Um dos motivos é a novidade do Código e essa mudança, vamos dizer assim, drástica no regime da recorribilidade. Antes a gente tinha o agravo de instrumento ou o agravo retido. Agora a gente tem essa possibilidade de não caber recurso nenhum imediatamente. E uma outra razão da gente escolher esse tema diz respeito ao impacto prático no dia a dia do advogado, uma vez que várias decisões interlocutórias são proferidas no curso de todos os processos. A letra da lei, apesar de estar fazendo aí pouco mais de 3 anos de aniversário, ainda é carente de algumas explicações e sistematizações que só a prática, a jurisprudência e a doutrina podem complementar. O direito processual civil, ele abarca, enfim, praticamente todas as áreas do direito, né? Tirando ali o direito penal, que tem um código de processo próprio, o direito do trabalho, que tem a CLT, mas ainda bebe bastante das fontes do direito processual civil. Praticamente todas as outras áreas são procedimentalizadas pelo Código de Processo, que era o de 73 e depois de muitos anos mudou agora em 2015. Estamos aqui ainda discutindo e aprendendo sobre ele. Vou falar sobre precedentes, na verdade sobre a força da jurisprudência no novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil traz essa novidade, ele fortalece a produção judicial dos tribunais, fortalece a jurisprudência e tem como característica um sistema de precedente que faz com que os tribunais, ou pelo menos intenciona que os tribunais respeitem as suas próprias decisões e apliquem os parâmetros decisórios, ou seja, as decisões que criam teses jurídicas sobre determinados assuntos. Esse sistema faz com que essas decisões sejam respeitadas. O Código de Processo Civil é a principal lei civil do país, é a lei que interfere diretamente no dia a dia da advocacia. O Código de Processo Civil ele regula o processo para o direito civil, para o direito das sucessões, para o direito previdenciário, para o direito tributário. Então, é uma ferramenta de trabalho da advocacia. A importância da OAB fazer eventos como esse é mostrar, ou pelo menos tentar fazer com que a advocacia se atualize para desempenhar seu papel da melhor maneira possível. No dia 11 de setembro foi promovido o primeiro Círculo de Convivência com a participação dos presidentes das comissões da OAB Santos e também com a Procuradora-Geral do município, doutora Renata Arraes.
Acompanhe na matéria. Hoje nós realizamos o primeiro círculo de convivência com os advogados. E aqui eles estavam representados pelos nossos colegas presidentes de comissões e também pela Procuradora-Geral do município, a doutora Renata Reis, que gentilmente, sabendo dessa nossa iniciativa, se ofereceu para estar presente e participar. Então, esse trabalho, ele na verdade tem por objetivo sensibilizar os colegas para esse outro olhar a respeito da justiça e do direito. Então, é reinserir a questão da humanização nas relações que acontecem dentro do âmbito do direito. Então, trazer com isso novas práticas, novas técnicas, como, por exemplo, a própria mediação, a conciliação, a justiça restaurativa. Então, trazer esse outro olhar, esse outro contexto de pacificação e não somente a questão do litígio. E essa foi uma forma que a gente achou bastante útil de poder apresentar esse tipo de trabalho aos colegas, uma vez que a gente já vem fazendo esse trabalho com os funcionários. Então, desde maio, nós reunimos a cada semana um grupo de funcionários participando desses círculos de convivência. E o retorno deles foi extremamente positivo, tanto que nós iremos repetir mais uma rodada com cada grupo de funcionários a partir do final de setembro. E hoje, então, demos início com os próprios advogados. A nossa intenção, o nosso objetivo é atingir a toda a classe jurídica. Então, desde os advogados, até mesmo as pessoas que atuam, os colegas nossos, como a doutora Renata, que atuam no Executivo Municipal, também trazer os magistrados, trazer defensores públicos, os promotores de justiça, os delegados de polícia, todos, para, na verdade, conhecerem esses novos modos, essas novas práticas do direito. Então, o círculo que nós escolhemos, que nós elegemos, pela sua simplicidade e acessibilidade para as pessoas, foi o círculo de convivência. Então, todos chegaram aqui, nós primeiros começamos falando a respeito da justiça restaurativa, como que ela surgiu no mundo. Então, falamos da experiência do Canadá, da Nova Zelândia, até chegarmos na política pública municipal que existe desde 2017, com a lei que transformou esse trabalho num programa municipal que deve ter continuidade ao longo do tempo. A partir daí, nós fizemos uma leitura de fruição, em que nós trouxemos o texto Escutatória, do Rubem Alves, que é sensacional e fala justamente a respeito dessa necessidade que todos nós temos de escutar, de estarmos atentos ao que o outro tem a nos oferecer e não querer atropelar o que o outro está dizendo, né? A partir daí, nós passamos então a rodada de apresentação e depois desta rodada de apresentação de cada um dos componentes do círculo, nós fizemos algumas perguntas. Então, nós fizemos perguntas como: o que você considera justo? Se alguma vez alguém já se sentiu injustiçado e como se sentiu diante dessa experiência, como foi essa experiência. E também nós perguntamos como as pessoas se sentiram diante do círculo, né, da prática do círculo. E ao final fizemos um encerramento, mentalizando justamente as pessoas a quem a gente quer oferecer tudo aquilo que a gente aprendeu não só no círculo, mas na vida. No dia 14 de setembro foi promovida uma palestra sobre o direito do idoso com deficiência. Nesse mesmo dia foi realizada uma pré-conferência do Conselho Municipal do Idoso de Santos. Acompanhe como foi o evento.
bacana, né? A iniciativa partiu da doutora Thelma, né? Da comissão dela. Achei super interessante, porque quando a gente trata a sociedade de um modo geral, e a gente aqui envolvido, as pessoas esquecem das pessoas com deficiência e também esquecem dos idosos. Eu diria que os idosos com deficiência são mais ainda excluídos e mais esquecidos. Então, né, quando ela trouxe essa proposta desse evento, eu achei maravilhoso justamente para a gente dar luz a essa temática, dar luz a essas pessoas. O idoso com deficiência, ele requer mais cuidados. Do ponto de vista jurídico, ele é considerado uma pessoa que tem mais vulnerabilidade e por isso merece uma atenção das nossas legislações e do nosso judiciário um pouco maior. Seria interessante ter essa interface entre as comissões. No momento não há nada ainda previsto, mas seria bem interessante, por exemplo, a conversa com a Comissão da Infância, eventualmente com uma mulher, família, porque as pessoas com deficiência estão em toda a sociedade. Se der tudo certo na nossa vida, né, em algum momento seremos idosos e possivelmente teremos realmente algumas limitações. É isso que as pessoas têm que entender. Importância absurda, porque é a primeira vez realmente que acontece esse tipo de evento, uma cidade que tem um número muito grande de idosos, né, um número grande de pessoas com deficiência, então acho que essa união da comissão da pessoa com deficiência com a pessoa, do idoso só tem a somar e trazer informações que muitos não sabem ou desconhecem para poder cada vez um tratamento melhor àqueles que precisam de fato. As limitações que a vida vem colocando para a gente com o avançar da idade é natural que chegue. Então, com o idoso com deficiência, fica bem mais complicado essa convivência, essa harmonia, né, com tudo, com relação à acessibilidade, com relação a tratamento, enfim, é uma questão complicada que requer um olhar bem especial e cuidadoso para eles, com certeza. Para mim, em especial, uma novidade é o início, né? É a primeira vez que eu venho falar e a responsabilidade é muito grande, porque eu vejo que a plateia está cheia, eles gostam, eles querem saber, querem conhecer e é importantíssimo e é muito gratificante ver esse interesse por parte deles com relação ao tema que é de extrema importância. É a primeira vez que nós realizamos essa parceria com o Dr. Cauê, com o pessoal da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é muito importante. Nós temos muitos munícipes com necessidades especiais, com deficiência em Santos, então nós precisamos trazer esses direitos, mostrar isso para a população. E nós fazemos vários eventos, outros eventos, mas dessa vez nós focamos no idoso com deficiência, aproveitando a pré-conferência municipal, pré-conferência do Conselho Municipal do Idoso, da Prefeitura Municipal de Santos. São feitas várias pré-conferências até a conferência. Dessa conferência são levantadas propostas, saem propostas dos munícipes de Santos e são levadas para o Conselho Estadual e depois para o Conselho Federal. Isso torna-se políticas públicas. Então é muito importante a presença de todos os idosos, os munícipes idosos de Santos, a comparecerem tanto nessa pré-conferência quanto nas outras que virão, para estarem aqui reivindicando os seus direitos e trazendo as suas propostas para Santos, que é muito importante. No dia 19 de setembro, às 9 horas, será ministrada a palestra Saúde Emocional e Valorização da Vida na UAB Santos. O evento é gratuito e faz parte da campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Para maiores informações, acesse o nosso site www.absantos.org.br. O programa Bem Destaque desta semana fica por aqui. Para continuar com a gente, acesse as nossas páginas nas redes sociais e no YouTube. Eu espero você terça-feira às 21h30 ou na reprise aos domingos às 15 horas. Até lá! O ano é 1933. A data, 26 de março. Pontualmente às 10 da manhã, era constituída a OAB Santos, segunda subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, a primeira fora da capital.
país vivia uma grave crise institucional, tanto política quanto financeira. Havia necessidade da construção da defesa do Estado Democrático Brasileiro, por meio de uma Constituição Federal. Essa foi a bandeira inicial da Ordem dos Advogados do Brasil. A importância da subseção de Santos se deu por conta do porto, das ideias que vinham dos imigrantes, ideias democráticas, ideias libertárias, que fundamentavam toda a Revolução Constitucionalista de 1932 e que foi o marco de criação da OAB São Paulo, OAB brasileira. Pelo conjunto de seus ideais, a OAB Santos já nasceu com a responsabilidade de liderar a caminhada democrática e da liberdade pelo país. A OAB Santos teve a primeira sede nas dependências do Fórum, na rua 15 de novembro. Após 60 anos de luta, conseguimos conquistar a primeira sede própria, aqui no Espaço da Cidadania, na Praça José Bonifácio, número 50. Uma missão que cresceu ao passar das décadas e que hoje completa 85 anos de brilhantismo e comprometimento com a nação e principalmente com o povo santista. A OAB Santos é muito mais do que o órgão que representa os advogados da cidade. É uma estrutura que une cidadania e dignidade à assistência jurídica. Com a aquisição e construção da Casa 1, foi possível uma revolução na prestação dos serviços. Trouxemos a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo para Santos. Nessa sede, Casa 1, é fornecido serviços de livraria, farmácia e odontologia, tudo para melhor atender a advocacia. Compramos, na sequência, a Casa 2, que foi possível trazer o Tribunal de Ética e Disciplina para Santos, o Centro de Apoio Digital, que é uma realidade que vai atendendo diversos advogados da comarca, e o Centro de Apoio à Comunidade, o CADOGE, para atender as pessoas carentes. Adquirimos ainda a Casa 3, trazendo para Santos um sonho, a Escola Superior da Advocacia. Lá também temos o Espaço Kids, que atende as mães e pais que têm filhos pequenos. E também um escritório compartilhado, em que é possível o advogado atender o seu cliente com hora marcada, numa estrutura digna da advocacia santista. A Subseção de Santos também foi pioneira na criação do Portal da Transparência, oportunidade em que todos os advogados podem acompanhar as contas e compartilhar conosco a gestão. Visando modernizar os serviços da subseção, criamos o aplicativo OAB, onde o advogado pode, no clique do celular, se inscrever num curso, saber a agenda cultural, ter um socorro imediato da advocacia, das prerrogativas, por meio do SOS Prerrogativas. Lá o jovem advogado também poderá contactar advogados mais experientes por meio do SOS Jovem Advogado. Temos também os serviços de ambulância e tantos outros serviços que estão no aplicativo à disposição do advogado, basta um clique. A OAB Santos é uma das entidades civis mais respeitadas do país. Durante os seus 85 anos, tivemos diversas lutas em defesa do Estado Democrático de Direito e por uma sociedade mais justa e fraterna. Decência, patriotismo, moralidade. Essa é a história de uma das mais importantes instituições de representação dos ideais democráticos brasileiros. Nos 85 anos da OAB Santos, a ordem é comemorar.